Salmo 139. Vamos pôr sobre os nossos pés, irmãos, para nós ouvirmos a palavra do Senhor. Salmo 139. Louvado seja Deus, se estamos aqui esta manhã, porque recebemos da graça do Senhor mais um pouco. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor, pelo seu Espírito Santo, nos deu graça e convidou a nós estarmos de pé novamente, com vida, e estamos aqui para adorar ao Senhor. Este é o momento de nós ouvir a palavra do Senhor. Quando feita a leitura, gostaria de pedir aos irmãos que trouxeram Bíblia, que pudessem continuar com elas abertas, e também, quando se assentar, glorificar a Deus pela sua palavra. Salmo 139, a partir do versículo 1, lemos com a guia do Espírito Santo, a igreja diz, amém. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conhece, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe me conhece os meus pensamentos. Observas o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já as conhece todas. Tu me cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama nos mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. E a noite é tão clara como o dia, para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entritecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Se os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabassem com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti. E como teus inimigos falam coisas ruins, acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que levantaram contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum mau caminho e guia-me pelo caminho eterno. E a igreja se assenta dizendo amém, amém. Glória a Deus pela sua palavra, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Neste momento, irmãos, eu oro para que o Senhor possa falar conosco poderosamente esta manhã, que a palavra de Deus venha tocar ao coração de cada um que está aqui pelo Espírito Santo. Também preciso da palavra do Senhor esta manhã, mais do que ontem, preciso mais hoje do que ontem, e acredito que a igreja é a mesma coisa. Então eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações. Este salmo, irmãos, Salmo 139, ele é o 5º livro do Saltério. O livro de Salmos é dividido em 5 partes. Dentre eles são 150 poemas. Desses 150 poemas, irmãos, diversos irmãos escreveram nele. Há salmos de Moisés,
Há salmos do rei Ezequias, Davi, salmos de Asaf, filhos de Corá ou Coré, como os irmãos preferirem. Este salmo que nós lemos esta manhã trata-se de Davi. Não sabemos em que altura que foi escrito esse salmo. De uma coisa eu tenho certeza, ele estava numa idade já bem avançada. Ele está declarando aqui, como alguém que viu seus dias passarem e estando sempre na presença do Senhor. Uma coisa ele tinha certeza no seu coração, que antes de nascer, o Senhor já cuidava dele. O Senhor já estava com ele. Ao longo da sua vida, os pecados em que cometera, os seus prejuízos, os seus fracassos, as suas derrotas, as suas vitórias, tudo isso ele declarava nas mãos do Senhor como presente em todos os momentos. Então nós vemos desse salmo, irmãos, que vai do 107 ao 150, é o 5º livro do Saltério. Só para nós entendermos, Salmos não é tratado como capítulos, mas como números. Então, Salmo 139, não diferente, como capítulos, mas se lê como números somente. Este salmo, irmãos, eu cuido demais da palavra do Senhor. Talvez você que assiste não percebe, mas eu faço um esboço, porque a Bíblia me dá respaldo para isso, para examinar as Escrituras, porque delas testificam de Deus, do nosso Filho, um Filho de Deus, o nosso Salvador. Então temos que ter muito zelo pela palavra do Senhor. São pessoas que estão aqui, assim como eu, que precisa ser alimentado. E nós somos especiais para o Senhor. A nossa alma não tem dinheiro, preço, valor que possa pagar por ela. Então, se a nossa alma foi comprada com preço de sangue, ela precisa ser alimentada da palavra do Senhor de fato, como ela é. Irmãos, este Salmo 139 está nos 150 poemas que foi escrito por homens de Deus, e há um reconhecimento, pelo menos quando eu faço a leitura desse salmo, que o tema deste Salmo 139 é: Deus conhece, Deus sabe, Deus vê, Deus cuida, e todos estão nas mãos do Senhor. Não há quem possa esconder da presença do Senhor. Seja nós na ansiedade, na depressão, seja nós na felicidade, na tristeza, comemorando, seja nós desempregados, passando por tormentas da nossa vida, seja nós dentro da igreja louvando ao Senhor, ou seja nós escondendo os nossos pecados da esposa, do marido, dos filhos, do pastor, da igreja. Tudo que fizermos, quando sairmos, podemos até arrumar o lugar, colocar o tapete no lugar, a luz e o vaso no lugar, a porta e até a chave no lugar, mas o Senhor estava ali, vendo tudo que nós fazíamos, aleluia. Esse Deus que você veio adorar aqui esta manhã, Ele está na sala do advogado, vendo as tramas, Ele está na sala do juiz, vendo as tramas, Ele está na casa e na sala do prefeito, vendo tudo. Ele está na sala da presidência, de todo o governo, vendo todas as coisas, e não há nada em oculto que não venha a ser descoberto. Oh, aleluia! Esse é o poderoso Deus que esta noite é pregado a mim e a você, pelo Espírito Santo, onipotente, onisciente, onipresente. Ele está em todo lugar, aleluia. Aonde nós colocamos as plantas dos nossos pés, ali o Senhor está. Este salmo, irmãos, para os estudiosos, é considerado como uma pérola. Por que uma pérola? Ele é o complemento de tudo que nós vemos em toda a Escritura Sagrada. É o Todo-Poderoso sendo anunciado esta manhã, não só pela minha fala, mas pela sua vida. Quando nós nos portamos certo ou errado, irmãos, como cristãos, o que nós estamos levando a quem nos vê? A quem nos vê, quem nos enxerga? Qual é o Deus que nós estamos apresentando? Aqui, salmista está apresentando um Deus que não só está com ele nos momentos difíceis da sua vida, quando ele se esconde, tanto do filho quanto do sogro, por 10 anos fugindo do seu sogro. Não, ele não está dizendo que é esse Deus somente que protege ele, ou que guarda ele. Está dizendo assim: ainda antes que eu nascesse, Deus já escrevia a minha história, aleluia.
aleluia. Quando eu era apenas um pinguinho, como a ponta de um lápis no ventre da minha mãe, Deus já escrevia a minha história, já tecia o meu corpo, já me colocava sangue, cobria os meus ossos com pele, dava um nome e fazia com que todas as coisas acontecessem por causa de uma palavra chamada graça, aleluia. Que às vezes eu e você esquecemos que o fato de estarmos aqui esta manhã, talvez você deixou problemas da sua casa, talvez você está preocupado com o dia de amanhã no seu trabalho, talvez você está até com dores aqui, ou preocupado com uma cirurgia ou algo que você vai fazer. O Senhor está dizendo, Ele só não está aqui esta manhã, mas sabe da tua preocupação durante esta noite, e sabe o que está te esperando no dia de amanhã, e Ele pode te livrar de todas estas coisas. É Ele que vai estar nas mãos dos médicos para operar e cuidar da tua saúde. É Ele que agora nesse momento está cuidando do teu filho na tua casa, oh aleluia. E também é Ele que guarda os teus quando você não pode os vê-lo, aleluia. Então o salmista, aleluia, retrata para nós nesta manhã, neste salmo, a sua grande onipotência em primeiro lugar. A onipotência do Senhor, irmãos, que também, a partir da sua graça, nos abençoa e também nos julga. A mesma graça, irmãos, a graça chamada salvadora, também nos educa. A graça salvadora também nos traz conhecimento para nós dos nossos pecados, revela a nós pelo Espírito Santo o que nós precisamos ser mudados. Há coisas, irmãos, que claro, nós temos que dar o primeiro passo. Há coisas com a onipotência de Deus, ninguém se brinca. Há coisas que nós temos que nos esforçar para que Deus possa mudar o nosso caráter cristão, aleluia. Há coisas que eu e você precisamos renunciar, irmãos. É como alguém dependente daquilo e precisa daquilo para se manter. Mas a Bíblia que eu leio e tenho o prazer de pregar pelo Espírito Santo esta manhã, também diz que o culto racional que eu ofereço a Deus é o meu corpo em sacrifício vivo, porque Deus adora o coração quebrantado, aleluia. E uma das formas de receber a graça salvadora que educa e de entender a onipotência de Deus é respeitá-lo, aleluia, sabendo que eu não sou nada, você também é nada, e Ele continua assentado no mais alto trono, e é de lá que Ele rege toda a nossa história, aleluia. A graça salvadora, a partir da onipotência de Deus, nós vamos entender que o Senhor, pela sua graça, nos admoesta. Não há nada que nós possamos fazer, aos olhos de Deus estará escondido nada, irmãos. Nós entendemos, a grande maioria dos que estão aqui, se não todos, sabem da obra da cruz e da necessidade do nosso arrependimento, irmãos. A unidade que está no nosso coração chama-se Pai, Filho e Espírito Santo, que age em nossas vidas. Mas se nós não renunciarmos, irmãos, e não der o primeiro passo para que Deus opere em minha vida, Deus jamais fará para você aquilo que você não se dedica em fazer por Ele. Eu não estou apresentando aqui troca com dinheiro, finanças, não. Eu estou dizendo assim: Senhor, eu me rendo na Tua presença, me ajuda a sacrificar o meu corpo, porque nem eu e nem você temos capacidade para fazermos isso. Nós precisamos de Deus, e esta manhã há um convite não só a mim, mas a você também, de arrependermos daquilo que nós praticamos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós fazemos, e a onisciência de Deus, que sabe o que nós fazemos, o que pensamos, o que praticamos, perdoa nós, aleluia, por aquilo que nós fizemos, por aquilo que nós praticamos. Por que perdoa, irmãos? Porque Jesus Cristo morreu na cruz, aleluia, para perdoar justamente o que eu pratico, justamente o que você pratica, justamente o que eu não tenho coragem de contar para minha esposa, justamente o que você não tem coragem de contar para o teu marido. Mas esta manhã um convite do
Espírito Santo, de nós declararmos para o Senhor esta manhã: eu não consigo me livrar disso, eu não consigo me livrar daquilo, entendendo que a onisciência de Deus sabe todas as coisas. Oh, aleluia! Há uma oferta para mim e você esta manhã. Deus quer de fato andar contigo, Deus quer de fato abençoar a tua vida, Deus quer de fato mudar o seu caráter, o meu caráter, mas eu preciso arrepender-se, aleluia. Eu preciso compreender que Jesus Cristo é o meu intercessor junto ao Pai, e Ele já pagou pelos meus pecados, em uma dura morte de cruz, em um lenho maldito, aleluia, que eu e você não teríamos coragem de fazer tal ação, aleluia. 1 Coríntios capítulo 13 vai expressar a palavra amor em a sua atitude de amar diferente. Talvez, irmãos, esta manhã nenhum de nós que estamos aqui exercemos aquilo. O amor, a atitude de amar diferente de amar a esposa, diferente de amar o esposo, os filhos. Você não teria coragem de dar o seu corpo para ser queimado vivo por causa de alguém? Acredito que nenhum de nós faríamos isso. Os discípulos foram mártires, irmãos, mas por si só. Os discípulos, eu estou sentindo a presença de Deus aqui para pregar esta palavra. Oh, aleluia. Os discípulos foram mártires por si só, por amor a Jesus, mas Jesus morreu por amor a mim e a você. Aleluia. Ele foi um mártir por amor a mim e a você, para expressar este amor que está em 1 Coríntios capítulo 13, o amor ágape sacrificial. Aleluia. Tudo isso, irmãos, para levar eu e você a presença de Deus e a conhecer a sua poderosa graça, aleluia. Como vemos aqui, a onipotência de Deus, aleluia. Este amor Deus pode dar para nós, irmãos. Este amor Deus coloca no nosso coração, aleluia. Nesta manhã, se reconhecermos que o Senhor, a sua onipotência, pode mudar o seu pensamento, pode mudar o seu caráter, pode mudar o meu pensamento, pode mudar o meu caráter, aleluia. E com uma fé incondicional, o amor incondicional, a partir dos nossos arrependimentos, glória a Deus, aleluia. No versículo 1, sonda, Senhor, Senhor, tu me sondas, conhece o meu coração. Essas palavras, Senhor, me sonda, conhece o meu coração. Está dizendo assim, esse sonda não é alguém que invade o seu ser, não é alguém que vai olhar para a sua necessidade, aquilo que você diz, que você fala. Há uma confirmação nos versículos 14, aliás, 15, que vai dizer assim, que quando nós, irmãos, deixa eu ver, Senhor, tu me sondas e me conhece. Vai dizer sobre a língua, deixa eu só procurar onde está aqui, que nós nem falamos, a palavra ainda está sobre a minha língua, e o Senhor já sabe as minhas palavras, o que eu irei falar. Quando eu estudei sobre esta mensagem, irmãos, nós falarmos, quem entende disso, vai dizer assim, que nós precisamos, para conversar com alguém, no mínimo 8 palavras encaixadas na nossa mente. Olha o poder de Deus. Precisamos de, no mínimo, 8 palavras para falarmos. A Bíblia está dizendo aqui que o Senhor já sabe as palavras que estão no meu gatilho. Versículo 4. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já conhece todas elas. Oh, aleluia. É o Deus sondando a mim e a você, aleluia, olhando para o interior do meu coração. É o Deus que eu conheço e que eu amo e que nós servimos, olhando para o meu coração e sondando o que está dentro dele, prescrutando o meu pensamento e entendendo o que está dentro dele, se é para o bem ou se é para o mal, aleluia. Essa é a onisciência de Deus,
sabe de todas as coisas e dele não há nada que possa se esconder. O salmista está declarando já na idade adulta, dizendo: Senhor, desde quando eu nasci o Senhor já me conhecia. Talvez você chegou aqui esta noite, ou melhor, esta manhã, se sentindo um desconhecido, dizendo que por causa dos seus problemas, do que você tem enfrentado, talvez até Deus se esqueceu de você. Tem gente aqui que eu sei pelo Espírito Santo, a palavra não mente, a palavra de Deus ela vem e não volta vazia, aleluia, mas quando ela chega, ela atinge o seu coração, ele atinge o meu coração. Talvez na madrugada ou à noite anterior, você orou para o Senhor dizendo: Senhor, eu me sinto solitária, eu me sinto um solitário, eu me sinto um nada, aleluia. De fato eu preciso concordar com você, nós somos tão pequenos, mas tão pequenos na presença de Deus, mas o fato de eu ser pequeno não significa que ele não me vê, aleluia, não significa que ele não me ouve, aleluia, não significa que ele não está comigo. E a mesma coisa é você que chegou aqui esta manhã dizendo que está se sentindo solitária, sozinha, talvez os frutos da sua mão não produz, aleluia, mas o Senhor está dizendo pela sua palavra, aleluia, que as palavras que você só pensou, aleluia, o Senhor já as conhece, aleluia. E talvez eu viesse aqui para alegrar a sua alma e o seu coração momentâneo dissesse: Deus ouviu as suas palavras. Não seria interessante, mas você entender, olhando para a Bíblia Sagrada, que tudo que você pensou, Deus ouviu, aleluia. Aquilo que você nem falou, o Senhor já conhece o seu coração. E se Ele conhece, irmãos, criamos que Ele tem caminhos preparados para nós passarmos, aleluia, que Ele tem lugares para nós atravessarmos. Você e eu não estávamos aqui há mais de 2000 anos, e eu amo dizer que Jesus já estava pendurado no madeiro da cruz, aleluia, para perdoar o pecado que nós ainda íamos cometer, aleluia, que Jesus estava lá, sendo chicoteado, humilhado, pisado, por causa dos pecados que eu e ainda e você íamos cometer e conhecer. E tem aqueles que nós praticamos e nós nem sabemos que praticamos, mas o Senhor é misericordioso em perdoar. Esta manhã tem graça e misericórdia para mim e você, aleluia. Esta manhã, para você que chegou aqui se sentindo solitário e esquecido, solitária e esquecido, o Senhor está dizendo que tem graça da parte de Deus para mim e você, aleluia. Talvez você chegou aqui, irmãos, pensando: os amigos abandonaram, a família. Quanto de nós, irmãos, sentimos? Eu sou pai, eu sei como é isso, e além de ser pai, eu também tenho um coração como você, semelhantemente somos iguais. Eu também tenho os meus sentimentos. E quantos de nós, irmãos, entristecemos por causa disso? Esse homem, declarando estas palavras, talvez alguns que estão aqui não saibam. Quando ele foi ungido a rei, ele passou por 10 anos matriculado numa escola chamada Sofrimento. Ele aprendeu por 10 anos para não ser um Saul II, aleluia. Ele foi matriculado nessa escola, aleluia, sendo perseguido pelo próprio sogro por causa de uma palavra chamada inveja, aleluia. Cantaram a ele: Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10.000 milhares, mas eles estavam no mesmo lugar, lutando pela mesma causa, aleluia. Mas a inveja se manifestou. Deus olhou para Davi: eu preciso deixar ele 10 anos ali, para ele estar aprendendo o que é ser manso, o que é trabalhar, o que é ter amor e a conhecer a Deus sobre todas as coisas, não ser amante do dinheiro, nem do poder, nem da fama, mas ser amante do povo e a Deus sobre todas as coisas. Para que ele conheça a onipotência, teve que se esconder debaixo dos vales. Para ele conhecer a onisciência, teve que se esconder no abismo.
para ele conhecer a onipotência, teve que passar pela depressão, aleluia, mas Deus estava com ele em todo momento. O testemunho de Davi para esta manhã poderá ser o meu no dia de amanhã, poderá ser o seu no dia de amanhã, se nós agarrarmos das promessas do Senhor. Eis que estarei convosco, está dizendo, a onisciência, a onipotência, a onipresença está em todo lugar da sua vida, aleluia. Por onde passar, o Deus poderoso está junto conosco, aleluia. E ele, pelo menos para mim, a graça me basta, talvez para você a mesma coisa. Então glorifique a Deus, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Conhecimento elevado demais para mim. Está dizendo no versículo 6, é tão elevado que não posso atingir. Você já viu alguém, irmãos, que estuda? Ontem eu estava fazendo um estudo sobre a travessia do Mar Vermelho, e eu preciso passar por essas situações, porque, irmãos, lá no futuro eu creio que Deus me estará dando oportunidade para não só pregar, mas para um possível debate. Nós precisamos estar amparados pela palavra. Esse tu me cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre mim, tal maravilhoso conhecimento é demais para mim, tão elevado que não posso atingir. A Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que tudo que nós estudarmos, o que nós fizermos, toda a busca que nós fizermos, ainda assim é graça. Que se Deus não permitir que eu saiba, não saberei de nada. Se Deus não permitir que eu estude ou você busque na palavra conhecimento, não saberemos. Até o ato de alguém operar um doente, até o ato de alguém socorrer um enfermo, até o ato de alguém arrancar um braço e colocar uma prótese, até o ato de alguém colocar um coração superficial, Deus está dizendo, se não fosse eu dando graça, Ele não operava, Ele não amputava, Ele não curava. Isso é graça. Então todo conhecimento que eu e você conhecemos, Deus está dizendo, Ele está acima de todas as coisas. Então tem uma massagem no meu coração, aleluia, pelo Espírito Santo administrado a você, que talvez tenha uma causa na justiça, esperando Deus trabalhar. Deus está dizendo aqui a mim e a você, que Ele conhece o coração do advogado, Ele está na sala do advogado, Ele está na sala do juiz, e Ele querendo operar, ninguém jamais pode impedir, aleluia, oh aleluia. Mesmo que alguém faça algo, o chamado manipular, o chamado trabalhar aqui, o Deus que eu adoro e que você adora, vê pelas minhas costas, vê pelas suas costas, ouve o que você não ouve, vê o que eu não vejo, e Ele é poderoso e fiel, e os seus planos jamais poderão ser voltados a quem quer, não, se não for pela permissão do Senhor, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Nós, irmãos, andamos preocupados demais e perdemos o nosso tempo com coisas tão corriqueiras e passageiras, mas é nosso isso, faz parte do nosso cair, faz parte do homem caído, faz parte da nossa natureza pecaminosa. Dizemos que cremos, mas no fundo duvidamos, aleluia. Dizemos que buscamos ao Senhor e aguardamos pelas suas promessas, mas no fundo eu e você tentamos alguma coisa e atrapalhamos o movimento do Senhor. Mas eu creio que tanto eu como você sairemos daqui esta manhã dizendo, o Senhor é aquele que julga, o Senhor é aquele que faz acontecer, os teus planos não serão sendo frustrados, jamais acontecerá isso. O Senhor é aquele que está em todo lugar. Às vezes nós ouvimos uma palavra desta maneira, eu coloquei a minha mão, e diz assim o Senhor, não coloque a tua mão, e nós ouvimos de um ouvido e deixamos sair pelo outro, aleluia.
uma certa feita, aleluia, Deus me repreendeu em uma causa, irmãos. Eu estava trabalhando com as minhas mãos, eu buscando aqui e acolá, eu tentando resolver alguma coisa, mas em um certo dia, aleluia, eu estava numa madrugada das 3 da manhã orando. Quando eu levantei, a minha esposa veio dizer algo para mim desta causa. Então naquele mesmo momento eu fui repreendido pelo Espírito Santo. Quando você tirar a tua mão, eu trabalho. A tua palavra está machucando, as tuas ações estão machucando. Tira a tua mão que eu faço uma obra. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E eu, irmãos, voltei para o chão, dobrei o meu joelho e falei para o Senhor: me perdoa. No outro dia de manhã se manifestou a grande obra sobre a minha família, irmãos, e eu pude ver aquele acontecimento que a minha mão estava atrapalhando, e nós olhamos desta maneira: não, nós queremos colaborar com o Senhor. Quando a obra é dele, nós queremos dar aquela ajudinha. A onipotência de Deus se manifesta. De que maneira? Quando a minha força se acaba, aleluia, quando o seu vigor termina, aleluia, quando a sua fé vai lá embaixo. O salmista está dizendo, aleluia, aleluia, quando a sua fé está lá embaixo, ou menos quando você nem tem esta fé para continuar, quando não há mais esperança, o salmista vai dizer assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Deus já conhece os meus limites, aleluia. Ele está dizendo: nada melhor que aquele que criou, aquele que formou, aquele que produziu, aquele que fez os ossos se encaixarem. Nada melhor de entender eu e você, aquele que me viu ser gerado, aquele que desde que o mundo é mundo, lá no tempo de Gênesis capítulo 1, Deus fez o sol, Deus fez a lua, Deus fez a estrela, Deus fez tudo que nossos olhos olhem, e no final, pode consultar a tua Bíblia, está dizendo: e viu Deus que era bom. Então Deus precisava de sol? Não. Deus precisava da lua? Também não. Deus precisava do quê? Somente os anjos que cercavam e o glorificavam, cobriam a sua face, cobria suas mãos, cobria os pés e louvava o Senhor. Deus estava ali por causa da glória. Ele não precisava da terra, ele não precisava da lua, ele não precisava das estrelas, ele não precisava das plantas, ele não precisava dos animais. Então quer dizer que antes de você e eu nascermos, a palavra está dizendo que Deus nos amou de uma tal maneira que fez tudo de bom para oferecer a mim e a você. Aleluia. Esse texto está dizendo isso. Aleluia. Aleluia. Mesmo antes de eu e você conhecer as nossas provas, mesmo antes de eu e você conhecer quem seria a nossa família, mesmo antes de eu e você conhecer o nosso filho que daria problema, aleluia, mesmo antes de nós conhecermos alguém que sentiria inveja de nós, aleluia, mesmo antes de nós conhecermos os nossos pecados, então o Senhor viu Deus que era bom levar o teu filho para ser crucificado por mãos de homens sanguinários, aleluia, porque Ele queria simplesmente que nós gozássemos desta alegria, esta felicidade consciente de entender o que é Deus, aleluia. O que é Deus? Aleluia. Ele só queria que nós conhecêssemos, e para isso sondou eu e você no ventre da nossa mãe. Pois tu formaste o meu interior, tu teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Deus não só deu uma terra, Deus não só deu o ar, Deus não só deu as plantas, mas Deus nos deu fôlego de vida, aleluia. Adão era somente pó, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. De pó ele se transforma em uma estátua, aleluia. De uma estátua Adão se transforma em um ser vivente. A Bíblia diz que Adão agora passa a dominar sobre toda a terra, a presidir com os animais, as aves, mas estava bom. O homem cai, e esse pecado também consequentemente alcança a todos nós quando gerados, mas Deus tem um plano. Aquele que fez ser gerado no ventre da mãe, a mim e a você, aquele que nos conhecia e nos deu tudo que nós observamos e o que respiramos, tem um plano, salvação, aleluia. Deus quer agora habitar entre os homens.
Deus quer habitar e fez isso de uma maneira excelente quando construíram a arca. A arca não deu certo, por quê? Porque os homens esqueceram e abandonaram a arca. Oh, glória a Deus, aleluia. Agora Salomão constrói um templo e ora e busca e consagra a presença de Deus. A Bíblia diz que a glória de Deus encheu aquele lugar. Deus habitando entre o homem que ele criou, Deus habitando entre a mulher que ele criou, também não estava bom. Jesus passou por esse templo e o homem chamado Imperador Tito destruiu este lugar, aleluia. Mas Deus queria novamente habitar entre nós, aleluia, e visitar o ser que ele criou. Ele queria estar dentro de nós. Então Jesus Cristo, antes de subir ao céu, disse: eis que derramarei entre vós o Espírito, aleluia. Vai dizer mais para frente em Coríntios que Deus agora, o Espírito Santo, habita em nós, que nós somos templo, morada do Espírito Santo. Então não mais aquele somente que Deus criou e que conhece desde o ventre da mãe, só ouve a sua voz, só te enxerga. Não, Ele mora dentro de você, aleluia. Ele reside dentro do seu coração. Ele conhece, Ele é o Criador, Ele é o Formador, Ele é aquele que fundou e também mora dentro de cada um de nós. Então, irmão, irmã, você nunca esteve só, aleluia. Antes mesmo de você ser gerado, antes mesmo de você vir a conhecer esta terra, Deus já estava dentro de nós, aleluia. Esta manhã o Senhor está dizendo pela sua palavra que não só conhecer a Deus, mas conhecer a essência da graça. Aquele que conhece a onisciência, a onipotência e a presença de Deus, conhece e recebe graça, conhece a essência de uma vida eterna, aleluia. O salmista Davi aqui está nos ensinando o que é ter a essência da vida eterna. É saber que Deus, além de te formar, além de me formar, além de fazer com que nós fôssemos gerados, também conhece a nós deitando, levantando. Está dizendo que o ativo e o passivo, aquele passivo que nós se acomodamos, dizendo: Senhor, não aguento mais, eu estou desanimado. Não dá, você se assenta numa cadeira, você se deita na sua cama e na madrugada você diz: Deus me esqueceu. O Senhor está dizendo: não, Ele conhece o meu assentar, o meu deitar e o meu levantar, aleluia. É Ele que pela manhã, antes de você levantar da sua cama, olhando para o cenário da sua vida, as pernas que doem, o coração que fraqueja, aleluia, o teu diabetes que sobe, o problema com a família, o marido que saiu de casa e te deixou um monte de problema, o Senhor está dizendo que Ele conhece esse momento, Ele sabe, oh, aleluia. Quando não dá mais para você, então, aleluia, a onipotência, o poder de Deus se apresenta. Dê-me aqui a tua mão, aleluia. Dê-me aqui a tua mão, aleluia. Porque Ele faz isso? Isaías vai dizer assim: porque Ele dá força ao cansado, aleluia, e alívio para quem não tem nenhum vigor, aleluia, para aquele que não tem mais força para caminhar. Só pode fazer isso quem conhece você por dentro e por fora, aleluia. Só pode fazer isso quem sabe da tua luta e do teu sofrimento. Poderá o homem nos abandonar, o filho vai embora, poderá, irmãos, faltar a mão do amigo, porque ele também é tão necessitado como eu, é necessitado como todos nós que estamos aqui. Claro que vai faltar, como eles fazem para nós e nós nos doemos, também fazemos para os outros, porque a nossa natureza humana é desta maneira. Jamais vou dizer aqui que o seu amigo, o seu irmão é seu adversário. Não, não é adversário. O adversário é aquele que opera nas regiões celestiais, as hostes da maldade. O teu amigo é o teu ajudador, aleluia. O teu amigo é o teu aliado contra o diabo, aleluia. Ele também enfrenta as mesmas coisas. O mesmo Deus que o criou, também criou a mim e a você. E esta manhã o Senhor está dizendo: mesmo faltando esta mão, mesmo faltando esta ajuda, mesmo faltando o apoio que você deseja, então a mão de Deus estará lá, aleluia. O auxílio de Deus estará lá. A palavra é imutável, ela não falta, ela não falha. Você receberá da graça do Senhor. Então a graça
graça te sustentará, a graça te educará, a graça te salvará, a graça te encherá o coração, e você vai entender de fato: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. E Ele te faz andar em pastos verdejantes, Ele te guia pela vereda da justiça. Aleluia. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, na madrugada, no amanhecer, hoje à tarde, o Senhor está conosco. Aleluia. Ele é o príncipe da paz. Então vamos em paz para nossa casa. Quando o dia de amanhã se abrir, creia, antes, aleluia, de eu colocar os meus pés no chão, o Senhor, o sou que sou, está comigo. Não temerei mal algum. Aleluia. Ainda que as águas rugem e se perturbem, irmãos, este salmo é profundo. Até o que Deus criou contra nós não pode prevalecer. Aleluia. A água, Deus que criou. Os montes se abalando, Deus criou os montes. Nem a isso nós temeremos. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Aleluia. Vamos em paz para nossa casa esta manhã, irmãos, crendo na palavra do Senhor. Ainda que nós às vezes entristecemos o coração por algum motivo, por alguma razão ou circunstância, o Senhor é aquele que nos trouxe fé a partir da sua palavra, e esperando na segunda vinda de Jesus, que levará a sua igreja. A igreja ama isso. Nós buscamos constantemente, irmãos, pela vinda de Jesus para levar a sua igreja. Ainda que tudo se levante em sua vida e a minha, o sou que sou está agarrado na minha mão e na sua. O sou que sou está sondando o seu coração. O homem diz que é impossível, mas para Deus tudo é possível ao que crê. Aleluia. Deus seja louvado. Amém.